Vamos lá, galera. Última forma de transmissão de calor é a radiação. A gente já estudou condução, convecção nas duas aulas anteriores. Agora vamos para o processo de radiação. Vamos lá. A gente ainda não viu o que são ondas. A gente vai ver mais na frente. Mas ondas, elas são um mecanismo também que que torna possível a transferência de energia. O que é uma onda? É uma perturbação no espaço que ela se propaga e transporta energia, mas não transporta matéria, certo? Então, devido ao movimento das partículas, elas vão emitir também ondas, que são chamadas ondas eletromagnéticas, certo? Quando, se for possível ainda estudar ondas nesse ano, eu volto isso aqui, mas a princípio eu quero que você entenda aqui. Ondas, elas são objetos que se propagam e transportam energia, mas não são matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa um espaço e, vamos pensar assim, né? Possui moléculas. A onda eletromagnética ou a onda mecânica, elas não possuem moléculas. Então, a condução, ela está caracterizada, e vocês podem vincular a sólidos. A convecção a fluidos e a radiação a ondas, certo? Sólidos, líquidos e gases são matéria. Ondas não são matéria. E nas ondas, elas estão transportando o que a gente chama de energia, certo? E quando uma partícula num corpo está vibrando, devido, por exemplo, à sua temperatura, ela emite uma onda em forma, e essa onda está levando energia, certo? A gente tem o que a gente chama de espectro eletromagnético. Existe uma faixa de ondas eletromagnéticas que a gente consegue enxergar, que a gente chama de luz visível, certo? Por exemplo, as cores, a luz é uma onda eletromagnética. Por que a gente enxerga as cores? Porque as ondas chegam, nosso corpo consegue interpretar aquela energia. Existem duas faixas, existem as faixas que a gente não enxerga, que é o infravermelho e o ultravioleta, certo? Tá, mas como ocorre o processo da radiação? Por exemplo, como o Sol consegue transferir calor para a Terra, sendo que entre o Sol e a Terra não existe matéria? Não existe praticamente ar. Não existe um fluido para que ocorra o processo por convecção, e também não existe um sólido para que ocorra um processo por condução. Como essa energia do Sol ela chega na Terra? Através de ondas eletromagnéticas, ondas de luz, de calor. O que significa a radiação? Uma onda, devido às moléculas do Sol estarem vibrando, elas vão emitir ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas elas conseguem se transportar no vácuo, certo? Essas ondas vão chegar na superfície da Terra. E na superfície da Terra estamos nós ali, por exemplo, numa praia, tomando banho de sol. Essa radiação vai conseguir chegar ao nosso corpo. Aí o que vai acontecer? Quando a radiação ela chega e entra em contato, ela interage com o corpo, vai haver uma transferência de calor. O calor que saiu foi uma forma de energia, né, que está passando, está transitando até que chega na Terra, encontra um corpo, ou o chão, ou um ser humano, e essa radiação está transportando energia. Essa energia vai variar a temperatura, ou seja, foi uma transmissão de calor que não ocorreu nem por um sólido, nem por um fluido. Isso aqui a gente chama de radiação, ocorreu através de uma onda eletromagnética. Existem ondas eletromagnéticas que são muito nocivas, que estão nessa faixa aqui do ultravioleta, certo? Em contato com a pele, elas podem irritar, como os raios UVA, UVB, UVC, certo? Mas basicamente a ideia do processo de radiação é essa: é o calor sendo transferido através de ondas eletromagnéticas. Quando a gente for estudar ondas, vai ficar mais entendível esse assunto. Mas aqui fica a título de ideia, né? Tá, por que roupas pretas são mais quentes que roupas brancas? Essa radiação está relacionada com uma onda eletromagnética. E a gente vê que cada onda eletromagnética ela consegue transportar uma energia diferente, certo?
Se a luz que vem do Sol, ela transporta várias cores dessa, várias energias dessa, certo? O que é o branco? O branco, ele possui a que a gente chama de todas as cores primárias. São as cores do arco-íris que a gente pode pensar, por exemplo. O que vai acontecer? Quando a luz do Sol chega na roupa branca, como ela tem todas as cores contidas nela, ela consegue mandar de volta essa radiação. A cor preta não, ela não tem nenhuma cor. O preto é a ausência de cores. Então, se a luz do Sol chega, como não tem nenhuma cor aqui, esse material tende a absorver essa radiação, certo? Se, por exemplo, você mandar radiação amarela na cor em algo amarelo, esse algo vai conseguir refletir ela. Como o branco tem todas as cores que chegarem no branco vão ser mandadas de volta. No preto não, o preto vem e absorve todas as cores. Por isso que o preto lhe dá a sensação de calor maior do que o branco. Por quê? Porque o preto absorve mais radiação do que o branco. E o corpo humano, ele tem a capacidade de irradiar também. O nosso corpo está a uma certa temperatura, as moléculas do nosso corpo estão vibrando. Essa vibração produz ondas eletromagnéticas que estão na faixa do que a gente chama de infravermelho. Então o corpo é uma fonte de infravermelho, certo? O corpo humano. Então, basicamente, o que eu quero que fique na cabeça de vocês é o seguinte: condução está ocorrendo pelo movimento das partículas, ou seja, pelo contato entre as partículas. Então é melhor a gente pensar em termos de sólidos, né? A condução ocorre entre um sólido e outro material. A convecção ocorre entre os fluidos, líquidos e gases, que é o processo de movimento dessas partículas ao longo do corpo, certo? A condução não, é a transmissão de uma partícula com a sua vizinha até chegar em todo o material. No líquido sim, no fluido sim, no líquido e no gás, há o movimento das próprias partículas. E quando a gente não tem matéria, o mecanismo de transferência que a gente chama é ondas eletromagnéticas. Então, condução, convecção e radiação, certo? E a gente tem a radiação que vem do Sol, certo? Que vai ser ondas eletromagnéticas emanadas do Sol, que não precisam de um meio para se propagar. Elas vão chegar à Terra, independente de você ter um sólido ou um fluido. Então esses foram os três mecanismos de propagação de calor.